Olá a todos, essa é a nossa primeira videoaula sobre a arquitetura e organização de computadores. Eu sou o professor Ailton e eu vou estar trabalhando com vocês esse curso aí, no caso essa unidade curricular, durante esse curso nosso de licenciatura em computação. Quando a gente fala sobre arquitetura e organização de computadores, né, para entender um pouquinho sobre o que é a disciplina, né, a gente vai falar bastante sobre a questão do hardware, de como que funciona os elementos físicos de um computador. Mas antes da gente entrar aí nesses elementos físicos, eu costumo pedir para o pessoal imaginar o que eles têm na cabeça do que é um computador, tá certo? Então, eu gostaria que vocês parassem um pouquinho, pensassem um pouquinho, como se fosse fazer uma fotografia de um computador, o que vocês imaginam que é isso, que é essa figura do computador. Eu pergunto isso, inclusive, para meus alunos, tanto nos cursos técnicos, nos cursos superiores, nos cursos de pós-graduação, e eu imagino que, assim como eles, a maioria de vocês imagina que o computador é aquele desktop, né? Aquele conjunto que tem um teclado, monitor, mouse e um gabinete do lado. Mais ou menos como essa figura. Acho que todo mundo aqui tem a imagem de um computador como sendo isso. A figura clássica, onde eu tenho aqui meu monitor, meu teclado, meu mouse e o gabinete, que estão os componentes físicos lá do computador. O interessante é que esse computador, já existe uma tendência muito grande disso aqui desaparecer. Aos poucos, a gente não vai ter mais isso. Esse computador, ele não vai existir dessa forma, tá certo? Não quer dizer que o computador vai deixar de existir, mas esse computador, ele está com os dias contados, né? Então, uma pergunta que eu faço, mas também pessoal, muitas vezes o que vai substituir esse computador, né? Então, a maioria começa a pensar um pouco, né? Talvez o pessoal pense, mas os computadores hoje estão ficando mais portáteis, né? A gente começa a carregar esses computadores para lá e para cá. Então, hoje, que o pessoal tem mais interesse é o chamado notebook. Então, o que acontece? Isso aqui também é um computador, como um outro qualquer que a gente já viu lá atrás. Então, esse cara é o que vai substituir os computadores. A partir de agora, todo mundo só vai comprar notebook? Também não é bem assim. Na verdade, o que a gente está tentando trazer é um conceito de computador que é um pouco diferente. O computador é muito mais do que essas duas máquinas, esse computador e esse. Ele o computador está disponível em diversos equipamentos que a gente tem no dia a dia e às vezes a gente nem percebe isso, né? Então, o que acontece? E esses equipamentos, a tendência é que eles, com o tempo, eles se tornem invisíveis, né? A gente não vai deixar de perceber o que é um computador. Então, às vezes você questionando essa coisa, você não vai ter nem o desktop, nem o notebook, então o que vai substituir esses computadores? Na verdade, isso já está acontecendo. Então, se você olhar hoje, um computador hoje que quase todo mundo tem no bolso é esse, que é um celular, né? Todo e qualquer celular que você tem no seu bolso, ele é um computador. É. Então, se você for olhar isso, por exemplo, hoje existem mais linhas de telefone celular do que pessoas no nosso país. Então, existem muito mais computadores dessa forma do que os computadores tradicionais, na forma de um desktop ou na forma de um notebook. Então, o que acontece? A gente precisa mudar um pouco essa visão e conhecer esse outro lado da computação, que é uma área bastante interessante que está causando bastante impacto, né? Então, essa é uma forma, às vezes, de um computador que é o que está, vamos dizer assim, é o futuro da computação, ele está emergindo para essas áreas aí, né? E esse computador não é só o celular, que também é um computador. O computador está presente em um monte de outras coisas, tá certo? Então, por exemplo, se você olhar no seu carro, isso aqui também é um computador, tá certo? Mas aí você pode falar para mim, Ailton, você colocou aqui uma foto de um Uno Mille, duas portas, na verdade esse é quatro, né? Mas ele não tem nem ar, não tem direção, não tem nem computador de bordo para falar assim que isso é um computador. Na verdade, o computador,
dentro desse carro, ele está, vamos dizer assim, em partes que às vezes a gente nem enxerga, né? Onde que estaria o computador dentro desse carro? Ele está no controle, por exemplo, da injeção eletrônica desse carro. Na injeção eletrônica desse carro existe um processador, um software que ele determina algumas coisas e ele que controla lá a questão da injeção de combustível e, consequentemente, a questão do motor. Então, mesmo um carro simples hoje, ele tem um computador embutido, certo? A gente tem essa ferramenta aí disponível para vocês, para quem dentro de um carro que é um sistema de controle, por exemplo, de injeção eletrônica. Carros mais modernos, com mais recursos, possuem às vezes mais de um computador. Recentemente, eu li uma reportagem na Info que um carro, vamos dizer assim, médio, ele tem entre 30 e 180 processadores dentro do carro. Ou seja, são de 30 a 180 computadores diferentes em um único carro. Então, isso é interessante para a gente poder perceber que o computador ele é muito maior do que aquela visão que a gente tem inicial do computador sendo aquela máquina que a gente coloca em cima da mesa e usa, ou aquele notebook que a gente usa. Ele está presente em coisas que às vezes a gente nem enxerga, né? Então, um outro exemplo de computador que a gente pode ter seria um aparelho lá, ou de DVD, ou no caso aqui, como por exemplo um Blu-ray. Esse computador, isso aqui dentro dele, ele tem um processador. Ele tem lá os elementos básicos, a memória, um dispositivo de armazenamento de dados, tudo que forma a base do computador. É claro que aqui eu estou só citando, mas a gente vai estudar esses dispositivos mais para frente aí na disciplina. Então, o que acontece? Um aparelho de DVD ou um aparelho de Blu-ray, por si só, ele já é um computador. Nossas TVs atuais, elas são computadores. Então, a computação, ela está muito mais difundida do que a gente imagina, né? Outro exemplo de computador que a gente vê aí é na parte de instrumentação médica, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um computador inteiro que está dentro de um instrumento. No caso, isso aqui é um exemplo de um monitor multiparamétrico, né? É um exemplo de equipamento que existe na medicina, né? É aquele equipamento que quando a gente assiste lá na novela, que ele aparece, alguém morre, né? Que ele tem aquele barulhinho lá do bip contínuo com cada batimento, de repente, quando a pessoa lá morre, né, ela fica com aquele bip contínuo. Na verdade, esse aqui é um exemplo também de um computador. Dentro desse equipamento, você tem todos os elementos básicos de um computador. E é interessante a gente ter essa noção que esse campo da aplicação da computação ele é muito maior do que o que a gente imagina, né? Existem computadores, né, que eles são embutidos em um único chip. Isso aqui eu estou dando um exemplo de o que a gente chama de microcontrolador. Ele é um computador inteiro em uma única pastilha. Pra vocês terem uma ideia, esse chip aí ele tem mais ou menos uns 8 centímetros de comprimento, por exemplo, de ponta a ponta. Ele é bem pequenininho, né? E existem modelos desse chip que são menores ainda, né? E esses computadores, como esse computador que eu estou mostrando aqui para vocês, que formam a base daqueles equipamentos que eu comentei agora há pouco. Por exemplo, a injeção eletrônica de um carro vai ser um chip semelhante a esse. Vamos dizer assim, aquele monitor multiparamétrico, ele vai ter lá um computador que vai ser um chip semelhante a esse, né? Então, a computação, graças a dispositivos como esse, ela está cada vez ficando mais difundida, mais barata, e de forma que você consegue embutir isso em uma série de equipamentos que antes você nem imaginava, né? Só para vocês terem uma ideia, né, a gente vê a questão do custo de um computador, né? Se você pegar ali mais ou menos em 95, quando começou a realmente ter os primeiros desktops, né, um computador custava na época aí 5 mil, 10 mil reais, né? Hoje a gente já consegue comprar um desktop aí por 600 reais. Um chip desse, hoje, eu consigo comprar ele por 20 reais. E isso daqui é um computador completo,
tá certo? Dentro de um único chip. É claro que ele não vai ser um computador que vai rodar o Windows, esse computador clássico que a gente conhece, mas ele tem todos os elementos e forma base para uma série de sistemas que a gente usa hoje, né? Por exemplo, centrais de alarme, né? Você tem lá calculadoras, os próprios celulares, né? Desde os mais baratos até os mais caros, tem um computador semelhante a esse daqui, né? Então, vendo isso, né, a gente também tem, às vezes, computadores dentro de computadores. Então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 dispositivos que, geralmente, você encontra, às vezes, no computador desktop. Eu tenho aqui uma foto de um HD, uma foto de um drive de DVD, e aqui eu tenho uma placa de vídeo. Isso aqui são componentes de um computador. Se você for olhar, existem computadores até aqui dentro. Sabe aquele chip que eu comentei para vocês, que é o microcontrolador? Dentro desse HD, ele tem lá na placa lógica dele um microcontrolador como aquele. Esse microcontrolador, ele realiza as funções de controle desse HD. Para isso daqui funcionar, eu tenho esse disco aqui. Ele tem que girar numa determinada velocidade. E eu tenho essa agulha aqui que determina uma posição que eu estou lendo. Então, eu tenho que controlar a posição dessa agulha. Esse controle é feito por um computador como aquele que eu mostrei anteriormente. Mesma coisa acontece com o drive de CD. Eu tenho que girar o drive de CD, né, a mídia, né, o CD, e eu tenho que posicionar o laser. Então, dessa forma aí, eu tenho um computador desse só para controlar esse motor e essa lente aí, a posição dessa lente para poder ler o meu CD ou DVD, né, dentro desse drive de DVD. E a placa de vídeo é um outro exemplo. Isso aqui praticamente é um computador por si só. Dentro dele aqui tem um processador que às vezes é até mais poderoso, em alguns casos, né, do que o processador principal da máquina, né? Eu tenho uma quantidade muito grande de memória, né, dentro desse computador, e eu tenho um dispositivo de entrada e saída, porque a partir dessa placa a gente vai conseguir ligar lá o monitor para poder ver isso. Inclusive, existem placas dessas que são mais caras do que o computador sozinho. Existem alguns entusiastas da computação que eles montam computadores especiais principalmente para jogos, onde uma placa de vídeo dessa às vezes custa R$ 2.000, enquanto o restante do computador custa 1.000. Então, o pessoal é um outro exemplo de onde eu tenho um computador dentro de um computador. Então, eu espero que com isso eu tenha conseguido mudar um pouquinho essa visão de vocês do que é um computador. Ele é um pouquinho maior do que o que às vezes a gente conhece. E a tendência é que a gente tenha mais computadores realmente do que a gente imagina. A gente não vai enxergar esses computadores no nosso dia a dia. Então, para isso, a gente vai fazer o que eu quero apresentar para vocês, inicialmente, agora uma definição formal do que é um computador. Então, um computador, aí, ele é uma máquina programável, que ele recebe entradas, manipula dados e provê uma saída em um formato utilizável, tá certo? Então, essa daqui é uma definição do computador. A primeira vez que você lê essa frase, ela parece um pouco complicada, mas ela tem algumas palavras-chave, né? Eu destaquei essas palavras. A primeira palavra é a palavra programável. A segunda palavra é a palavra entradas. A terceira manipula dados e a quarta é a palavra saída. Então, o que acontece? Vamos entender, se a gente entender qual o motivo de cada uma dessas palavras, a gente consegue entender bem essa definição do computador. Então, o que é ser uma máquina programável? Isso daqui é uma das grandes vantagens do computador. O que ele é ser programável? Programável quer dizer que um computador ele não tem uma função fixa. Ele pode mudar a sua função de acordo com o programa que ele tem. Então, por isso que ele é programável. A função dele muda de acordo com o programa que você está usando naquele computador, que é o nosso software. Né? Você já deve ter visto isso na parte de introdução. Então, o que acontece? Para que serve um desktop?
aquele computador lá que a gente tem na imagem inicial, né? Para que serve lá o desktop? Se você pegar um desktop, só o hardware, sem nada, ele não serve para nada. No máximo, peso de papel. O que nos traz alguma utilidade para aquele equipamento quando você utiliza aquele hardware com um determinado software. Então, se eu tenho aquele hardware e eu tenho um sistema operacional e eu tenho o Word instalado, o software Microsoft Word, por exemplo, aquele equipamento ele passa a ter uma função para mim. Qual que é a função que eu consegui nesse caso? Eu transformei meu computador em um editor de textos. Então, eu consigo agora editar textos, né, criar lá uma carta, um memorando, uma tese, um livro. Eu posso escrever isso, editar imagens e assim por diante, né, colocar imagens no meu texto, imprimir, né, esse texto. Então, ele passou a ter uma função. Por quê? Porque o software Word deu essa função. Agora, o mesmo equipamento, por exemplo, se eu instalar um outro software, por exemplo, se eu instalar lá um game, né, um jogo. Então, aquele jogo, ele vai dar uma outra função para aquele computador, que é, na verdade, uma simulação interativa, que é utilizada geralmente para entretenimento. Então, é um negócio que você vai se divertir. Então, ele passou a ter uma nova função a partir do programa que você instalou, que agora foi um game. Se você instala lá, por exemplo, agora um cliente do MSN, né? Por exemplo, lá o MSN Messenger, ou agora é Windows Live Messenger, né? Eles mudam o nome sempre. Aquele software vai dar uma nova função para aquele equipamento. No caso, é uma função que permite você se comunicar com outras pessoas por texto, ou por voz, ou por vídeo, né? Se você instala lá agora um software de reprodução de vídeo, que abre o vídeo como que você está vendo, você está dando uma nova função para esse computador. É um novo programa que dá uma nova função, que é de você reproduzir um vídeo e poder assistir esse vídeo daí. Então, essa é a primeira característica que é importante do computador. Ele é uma máquina programável, ou seja, ele não tem uma função fixa. Essa função ela é variável e depende do programa que você está utilizando. Então, o computador primeiro é uma máquina que ela não tem uma função fixa, ela é programável. E essa máquina ela tem uma característica bem simples, né? O computador, no final das contas, apesar de toda a complexidade que a gente imagina, a base dele é bem simples. Ele basicamente recebe a entrada, manipula dados e provê uma saída, geralmente um formato utilizável, né? Então, o que acontece? O computador ele tem essa sequência: recebe uma entrada, manipula informação e provê uma saída. O que são as entradas de um computador? São os elementos que você coloca informação dentro do computador. Essa informação pode ser o que você imaginar, pode ser desde um número, uma letra, até um vídeo, alguma coisa maior, né? Uma imagem, um som, ou outras coisas. Então, se você for olhar lá no desktop, a gente tem algumas entradas que são, por exemplo, o teclado, né? Porque no teclado você não consegue entrar um texto, o mouse, né? Que é uma outra entrada que você consegue apontar e realizar determinadas ações com esse computador. Eu tenho outras entradas, por exemplo, uma câmera de vídeo, né? Uma webcam, por exemplo, que aí eu consigo capturar tanto a parte de imagem quanto a parte de áudio, né? E o que acontece? A partir dessas entradas, eu manipulo essas entradas, né? Ou seja, a partir dessas entradas, eu transformo essas entradas e gero uma saída, né? Então, o computador ele também tem uma série de dispositivos de saída. Então, por exemplo, o computador, como dispositivo de saída, eu tenho o monitor, que ele pode sair um vídeo, né? Eu tenho o quê? Uma impressora, que ele pode sair um texto. Então, o que acontece? O computador, o que ele basicamente fica fazendo é recebendo a entrada, manipulando informação e sair. A parte de manipulação dependendo dessa entrada, o computador toma algum tipo de decisão e gera uma saída. Então,
vamos pensar num exemplo bem simples lá do Word, o editor de texto. Imagina que você usou o teclado para digitar uma palavra, tá certo? Por exemplo, eu digitei a palavra programável. Vamos supor que eu tivesse digitado essa palavra sem o acento no A. O que aconteceu? Ele recebeu como entrada do teclado a palavra programável sem o acento. Ele vai manipular essa informação, tá certo? Como que ele vai manipular lá o Word? Ele vai, por exemplo, pegar essa palavra programável que eu digitei, uma das coisas que ele vai fazer é entender essa palavra, né? Vai analisar essa palavra e comparar essa palavra com o dicionário que ele tem. Se essa palavra não estiver no dicionário, quer dizer que ele detectou um erro na palavra. Quando você detecta um erro no Word, o que ele faz? Ele não desenha aquela linha vermelha embaixo para te indicar que essa palavra está errada? Então, depois que ele manipulou essa informação, ou seja, ele pegou essa palavra programável, comparou com o que ele tem lá no dicionário dele, manipulou essa informação, o que ele vai fazer? Ele vai prover uma saída, que é desenhar a palavra e colocar um desenho de uma linha vermelha embaixo para dizer que aquela palavra está errada. Tá certo? Então, e se você olhar todos os computadores que a gente comentou ali atrás, eles fazem isso. Eles são máquinas programáveis e eles recebem entradas, manipulam dados e provêm saídas em formatos utilizáveis. Geralmente são os formatos que a gente tem interesse, né? Então, que formato que eu tenho interesse? Geralmente para o homem, né? Primeiro, imagem, né? Tanto na tela quanto numa impressora, né? Eu posso, por exemplo, usar um som e outras coisas mais, né? Então, esse utilizável nem sempre é para o homem, né? Pode ser um utilizável para uma outra máquina e assim por diante. Então, eu vou voltar agora com esse conceito em mente de você ser uma máquina programável, receber entrada, manipular dados e prover uma saída em formato utilizável, e vamos dar uma olhada naqueles computadores que a gente viu lá atrás. Então, esse computador aqui e esse são os clássicos, não é isso? Então, por exemplo, a gente já viu o exemplo do editor de texto, onde eu tenho uma entrada, né, com um programa, que é o programa lá do Word, por exemplo, que ele recebe a entrada do teclado, às vezes também do mouse, né, pega, processa essa informação e mostra uma saída no meu monitor. Agora, esse computador aqui, será que ele é programável? É. A maioria dos celulares atuais, na verdade, eles têm um programa. Primeiro, eles têm um programa principal, que seria o sistema operacional deles, né? Que às vezes o pessoal chama isso de firmware, tem esse nome especial, né? Alguns permitem até você atualizar esse firmware, não é? E não é só o smartphone, todos os outros são. No mínimo, hoje, um celular trabalha com a parte de programas em Java, então você pode instalar programinhas bem simples, desde joguinhos até outras coisas melhores, mas isso daqui também é um computador. Então, o que acontece? Você pode ter programas que você vai mudar a função, acrescentar funções, por exemplo, para esse celular, né? E ele recebe algumas entradas. Por exemplo, quando um celular, você está falando com alguém no celular, o que ele vai receber de entrada? Basicamente, o microfone que geralmente fica na parte de baixo, perto da sua boca. Porque esse microfone ele vai estar recebendo o som que você está passando para a pessoa. Ele recebeu esse som ele é manipulado, tá certo? Para transmitir ele através lá da rede celular, né? Esse som geralmente ele usa alguma técnica de compressão, existem porque para poder preparar isso para transmitir esse som pelo ar, né? E uma das saídas dele é a própria antena do celular, que vai transmitir isso para a estação rádio base lá. E o processo inverso ocorre, né? A antena também funciona como entrada, né? Que recebe informação lá da sua operadora. Ela vai pegar essa informação e transformar no som que você escuta aqui no alto-falante. Então, esse alto-falantezinho que você tem aqui na parte de cima é a saída do seu computador. É ele quem está fazendo isso, essa função. É claro que existem outras funções, né? Por exemplo, o teclado também é um outro dispositivo de entrada desse computador, né? O teclado você pode usar, por exemplo, para inserir nomes numa agenda, não é isso?
E o display é um dispositivo de saída do computador, que a partir dele eu consigo ver lá os nomes de uma agenda. Então, apesar desses elementos serem vários, né, mas estão presentes os três elementos básicos, né? A questão das entradas, a manipulação da informação, que é feita pelo processador que está aqui dentro tem um processador, e a questão da saída. Então, lá no nosso exemplo aqui da injeção eletrônica, eu também tenho esses três elementos, né? Eu tenho as minhas entradas. Quem que seriam as minhas entradas? No caso, a injeção eletrônica, ela controla a injeção de combustível, que basicamente está associada ali com a questão do giro do motor. Então, para poder controlar essa questão do combustível, primeira coisa, ele vai receber algumas entradas. Que entradas são essas? Por exemplo, a posição do pedal de aceleração, né, do acelerador. Quando o acelerador, por exemplo, você não está pisando no acelerador, ele procura manter esse giro um pouquinho menor, né? Ele não coloca tanto combustível, porque você não quer acelerar, então não vou gastar combustível. Agora, quando você está pisando lá no final do acelerador, o que vai acontecer? Isso, ele vai injetar mais combustível no motor, vai aumentar a velocidade do carro, etc. Então, né, a posição do pedal do acelerador é uma das entradas do computador que está lá na injeção eletrônica. Ele vai pegar essa posição e outras entradas, por exemplo, a velocidade de giro do motor, né? Se ele está girando mais rápido, se ele está girando mais lento, porque ele usa isso também como ferramenta de decisão, vai manipular essa informação e vai decidir o quanto de combustível que ele vai injetar lá no motor, na câmara de combustão. Aí, o que acontece? Quando ele decidir isso, ele vai usar uma das saídas. Que saídas que são essas? São válvulas que eu tenho lá na câmara de combustão que são controladas por essa injeção eletrônica. Então, ele vai abrir aquela válvula por um determinado tempo para injetar uma determinada quantidade de combustível. Tá certo? Então, se você estiver pisando, por exemplo, estiver pisando pouco no acelerador, você está numa velocidade mais lenta, ele vai abrir essa válvula por um tempo menor, ou seja, ele vai injetar pouco combustível. Agora, se você estiver acelerando muito, ele vai fazer o quê? Ele vai injetar mais combustível. Então, essa válvula vai ficar aberta por um tempo maior, né? Então, todo esse controle é feito com o computador. Então, eu tenho a entrada, são o pedal de aceleração, rotação do motor. No caso dos carros flex, existe um sensor para medir a questão da mistura do álcool da gasolina, né? Que dependendo da quantidade dessa mistura, às vezes ele tem que injetar mais combustível ou menos combustível. E o que acontece? As válvulas são exemplos das saídas, que essas válvulas são controladas por esse computador. Aí você fala, mas esse computador aqui ele não é programável, porque eu nunca vi ninguém programar esse computador. Quem já ouviu falar aí do pessoal que gosta de turbinar o carro, eu acho que já deve ter ouvido falar do caso, eu vou trocar o chip da injeção para ele ficar mais rápido. O que o cara está fazendo quando ele está trocando o chip da injeção? Ele está trocando o processador? Está trocando o computador? Não, ele está trocando o programa. Então, às vezes, o que o pessoal faz na fábrica é limitar, por exemplo, vamos dizer assim, a quantidade máxima de combustível que ele injeta no motor. Para quê? Para manter o motor, vamos dizer assim, numa condição de uso, que esse motor dure um tempo maior. Por quê? Quem fabrica um carro está interessado, ele tem que fornecer uma garantia. E hoje vocês estão vendo aí pelo mercado que existem carros aí com garantia de 5 anos, 6 anos. Então, esse motor ele não pode ter nenhum tipo de problema durante essa fase. Então, a injeção eletrônica desses carros são preparadas para, às vezes, não atingir toda a carga máxima do motor. Ele passa a cortar num determinado limite e isso é feito através de um software, de um programa. Só que, por exemplo, quem está interessado aí, às vezes, em trabalhar com corrida automobilística, né, o que ele quer fazer? Ele não está nem aí para o tempo de uso do motor. Ele sabe que esse motor não vai durar muito tempo. Então, o que ele faz? Ele troca o programa desse computador e coloca esse motor, às vezes, para funcionar em uma certa sobrecarga, em alguns casos. Então, ele acaba injetando, às vezes, mais combustível, acaba fazendo modificações na maneira como que o motor injeta combustível, de forma a atingir uma maior potência, uma maior velocidade.
Então, às vezes, só trocando um programa do computador, eu mudo um pouco a função. Apesar da função básica ser a mesma, mas a maneira como que ela está fazendo, agora eu tenho um carro para um carro mais, vamos dizer assim, mais econômico, ou um carro mais do perfil mais durável, para um carro que não é tão econômico e que acaba gastando mais, simplesmente mudando o programa, porque o chip que ele troca basicamente é o programa, é uma memória ROM que contém o programa desse computador, né? Alguns carros mais modernos existem ajustes variáveis disso e eu consigo trocar ele no próprio carro, às vezes através do próprio painel do carro, né? Isso nos carros de mais alto nível, mas nos carros mais simples existe essa opção aí que o pessoal acaba fazendo, né? É claro que isso às vezes envolve a perda da garantia do carro quando você faz isso, porque você está colocando um elemento que vai influenciar diretamente no motor, né? E que ele não vai trabalhar na condição que foi estabelecida pelo fabricante. No caso dos aparelhos aí, por exemplo, de DVD e Blu-ray, isso aqui também é um computador. Qual que seria a entrada dele? A entrada dele, primeiro, a gente tem aqui o controle remoto, os controles que você tem aqui no painel, né? Para você avançar, retroceder e assim por diante. O próprio disco também é um elemento de entrada, tá certo? E a saída dele seria esse painel frontal e aí o vídeo que sai lá atrás, né? Que a gente vê isso daí, né? Ele também é programável? Alguns aparelhos desses de DVD permitem você atualizar o software que vem nele, né? O DVD nem tanto, mas o Blu-ray existe essa possibilidade de atualização de software, né? Algumas televisões também estão vindo com esse sistema, né? Tem televisões atuais dessas de tela plana que você pode colocar lá um pendrive nela, né? E assistir filme. E eles têm um software que também é atualizável. Então, às vezes, se o software não suporta determinado formato de vídeo, ele passa a suportar. Então, a gente tem os elementos e isso aqui é um equipamento programável, né? O monitor, a mesma coisa, né? Quais são as entradas dele? Na verdade, as entradas são os eletrodos, né, que vão no paciente, né? E tem alguns controles que eu tenho aqui nessa parte inferior aqui. A saída é o vídeo, né, a imagem com os gráficos que ele tem aqui. Ele vai manipular, pegar esse sinal, processar, encontrar essas curvas aqui, por exemplo, ele calcula o número de batimentos cardíacos, né? E gera uma saída que são esses gráficos que vocês estão vendo aí, né? Que são informações importantes aí para o médico e aquele barulhinho que a gente fica escutando, né? Toda vez que ele detecta um batimento, ele dá aquele pi lá, né? E quando, por exemplo, a pessoa tem uma parada cardíaca, ele gera aquele barulho constante que aquilo, na verdade, é um alarme do monitor. Então, esse computador aqui também, ele tem as entradas e as saídas. Na verdade, as entradas e as saídas são esses pinos metálicos aqui, né? Então, isso aqui são entradas e saídas digitais e analógicas, tá certo? E o que acontece? Aqui dentro tem um processador que ele manipula. Esse, como é um dispositivo mais geral, né, dependendo da função, esse pino aqui vai ser ligado geralmente a algum outro elemento. Por exemplo, eu posso ligar num botão, para, por exemplo, toda vez que eu quero pressionar o número 9 lá no teclado, é acionado um pino desses aqui. E uma saída dessa aqui, por exemplo, pode ser ligado aqui, por exemplo, em uma sirene, para ser um alarme, alguma coisa do tipo. Então, dependendo do programa que eu faço, esse chip ele pode ser, por exemplo, uma central de alarme. Ou esse chip pode ser o sistema de controle de uma máquina de lavar roupa. Ou esse chip pode ser a injeção eletrônica. Então, esse aqui é um computador mais em estado bruto. Os nossos componentes aqui, né, do computador, né, eles têm, por si só, em algumas etapas, ele tem um computador dentro dele. Geralmente, o computador é um chip, como aquele que eu mostrei anteriormente. E o que ele tem de entrada e o que ele tem de saída aqui? Por exemplo, no HD e no CD-ROM. É mais ou menos a mesma. A entrada, na verdade, dele seria o cabo que vai conectado lá na placa-mãe. Que ele fala assim, ó, eu preciso de ler tal posição de memória. Ele vai processar onde que está essa posição do HD e vai atuar aqui sobre
o giro do disco e a posição da agulha, né, que são as saídas. Então, ele vai, dependendo da posição que o computador principal quer ler, ele vai mexer no disco e na posição da agulha, no caso do CD lá da lente, né? E essa seria a saída dela, né? E além disso, depois ele lê essa informação e passa pro computador. Então, a leitura aqui da agulha, vamos dizer assim, é uma entrada e a saída aqui é do computador da outra saída. No caso da placa de vídeo, a entrada da placa de vídeo, na verdade, um pouco vem do monitor, que ele fala quais são as resoluções que aquela placa de vídeo, que aquele monitor suporta para a placa de vídeo, e um pouco também vem do computador, que passa lá, eu quero desenhar um modelo em 3D de um personagem no jogo lá de luta, por exemplo, né? Então ele recebe o modelo, aqui dentro ele tem um computador que vai pegar aquele modelo, vai fazer um processo que a gente chama de renderizar, né? Então ele recebe um monte de equação matemática que, vamos dizer assim, representa aquele lutador ou aquele personagem do jogo, vai gerar uma imagem dentro disso daí e essa imagem vai sair no vídeo. Então tenho aqui a entrada, o processamento e a saída. E é claro que isso daqui é programável. Esses dois elementos, tanto o HD quanto o CD-ROM, existem atualizações de firmware. Não é muito comum a gente fazer, mas acontece. E essa placa de vídeo, por exemplo, ele tem os chamados pixel shaders, que na verdade são mini programas que o pessoal roda aqui, né, nessa placa de vídeo para poder gerar aquela imagem com aquela qualidade que vocês às vezes veem aí nos jogos ou às vezes até em filmes, né? Porque essas placas de vídeo também são usadas para gerar aqueles filmes em 3D que a gente vê aí sempre aí no cinema. Bom, então, só para a gente lembrar, né? Um computador é uma máquina programável que recebe entradas, manipula dados e provê uma saída. Então, são os três elementos básicos: entrada, manipulação de dados e saída. Esses três elementos, vocês vão ver lá na frente, que isso aqui estão associados a três elementos principais de um computador. E essa questão do programável, a função daquele computador ela muda de acordo com o programa. Então, com isso, vocês conseguem perceber que uma definição razoável aí do que é um computador. Eu acho que agora com isso a gente consegue clarear bem o que é o computador, né? E com isso a gente entra aí no qual que é o nosso objetivo da disciplina, que é responder essa pergunta aqui, que é como o computador funciona, tá certo? Nós vamos procurar aí ao longo da disciplina tentar responder um pouco disso daí, né, de como que o computador funciona, e aos poucos isso vai ficar bem claro, certo? Essa parte da introdução é só isso, né? Então, depois a gente vai seguir agora com a parte aí de algumas noções da parte de lógica booleana e um pouquinho de noções de eletrônica digital. Muito obrigado, então, e até a próxima.